Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com os seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outro ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem deveria sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deveria ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então, Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com os seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Domingo passado, Jesus curou o homem surdo e que tinha dificuldade de falar. Eu falava que a surdez significava, para o judeu e para São Paulo também, para os cristãos, que a fé entra pelo ouvido. Então a questão espiritual, se eu sou surdo, a fé entra pelo ouvido, eu não tenho como então acreditar, porque não ouvi. Se eu sou mudo, eu não tenho como falar, então não sou discípulo. E Jesus então resgata o discipulado. A cura então, no domingo passado, foi a resgatação do discipulado, da fé e do anúncio. Hoje, a primeira leitura, Isaías profetiza: o Messias é aquele que não foge da cruz, vai receber cuspe na cara, vai puxar a sua barba, vai arrancar, vai apanhar, mas não fugirá do sofrimento
e passará pela cruz e terá a vitória. Segunda leitura, São Paulo vem dizer, como se fosse uma sequência do domingo passado. Precisamos acreditar, precisamos anunciar, mas aquilo que eu acredito é preciso gerar prática, é preciso gerar obra, porque se eu só acredito e não faço nada, não resolve nada. Porque se a gente for olhar bem, o diabo também acredita. Geralmente quando Jesus chegava perto de um endemoniado, o que ele falava? Já vens tu me atormentar? Quer dizer, acreditava no poder de Deus. E Jesus mandava eles calarem a boca. O diabo não só acredita, como é conhecedor da palavra. Tentou Jesus no monte dentro da palavra. E qual é a diferença dele para nós? Ele não é capaz de amar. Ele não é capaz de ter obra. Então, ele acredita, mas não tem obra. Por isso que São Tiago vai falar: a fé sem obra, ela é morta. E aí ele vai dizer um exemplo. Chega alguém sem roupa para você, aí você escuta a necessidade dele e fala: vai em paz. Ele não está precisando de uma palavra amiga, ele está precisando de um gesto concreto. É muito fácil você escutar uma pessoa, dar um de amigo: ô coitadinho, vai em paz, vou rezar por você, e não fazer nada. E Tiago diz isso: a nossa fé, ela tem que me levar a sair de mim e fazer algo pelo outro. Por isso que existe a igreja. Uma vez alguém falou assim, nem foi em São Joaquim, mas falou assim: nossa, o padre pede tanto. E eu refleti muito sobre aquilo, é tanto que nunca mais esqueci. E ao invés de eu ficar triste, eu fiquei alegre. Porque eu tinha dois caminhos: ou não fazer nada, não pedir e não fazer nada, porque as coisas não caem do céu, ou pedir e fazer. Então a gente pedia muito, fazia muitas promoções, mas fazia muitas obras. Então eu falei: não vou ficar triste com essa crítica, porque isso deve me alegrar, porque eu não estou pedindo para mim, mas é para a igreja, e eu estou traduzindo em obras. Então, Deus não vai tirar o telhado da igreja e colocar tudo que a gente precisa. Então a minha fé tem que me levar a trabalhar, a minha fé tem que me levar a fazer as coisas. Ou eu vou esperar cair do céu? Então Tiago vem dizer isso. A comunidade cristã, a igreja é para isso, para nos unirmos, para cada vez mais fazermos. Claro, não é uma assistência social, muita gente confunde, acha que é assistência social, mas se cada um fizer um pouco, a gente consegue mudar muito. A começar da minha casa, a começar do meu trabalho, a começar da minha escola. E porque eu falo o seguinte: Deus coloca as pessoas no nosso caminho, a gente não precisa ir atrás, Deus coloca as pessoas no nosso caminho.
É aí que está. Por que que Deus fala amai o seu próximo? Ele não fala amai aquele que está distante, amai o seu próximo. Porque Ele nos dá a oportunidade todos os dias de nós nos relacionarmos e podermos fazer algo. E não é por quem está distante, é por quem está próximo. E essa oportunidade é que a gente não pode perder. Vá em paz. Não. Precisamos fazer alguma coisa. E está sempre nas nossas mãos. Algo a gente pode fazer. E só depende de nós. Depois o Evangelho é a concretização da profecia de Isaías. Jesus pergunta para as pessoas quem eu sou. Tu és um profeta, tu és Jeremias, tu és Elias, um homem bom, um profeta, aquele que anuncia a palavra. Até então não é nada demais falar que Jesus anuncia a palavra, que é um homem bom, não mudou nada. E para vocês, meus apóstolos, quem eu sou? Pedro toma a palavra e diz: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Ali fez toda a diferença. Porque acreditar em Jesus como homem bom, qualquer um de nós pode ser, e devemos ser. Acreditar num profeta, somos profetas também. Agora Deus, então aí Ele fez a diferença. Só que daí a pouco Jesus falou: eu vou sofrer muito, vou passar pela cruz, vou morrer. Aí Pedro bagunçou o negócio. Pedro tinha muito medo de morrer. Pedro tinha muito medo de sofrer. Pedro, ousado, chama Jesus à parte e fala: Senhor, que Deus não permita tal coisa. Jesus ficou muito bravo com Pedro. Afasta-te de mim, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço. Tu não pensas como Deus, mas como homem. Por que que Pedro é chamado de Satanás? Todas as vezes que nós pensarmos diferente de Deus, quisermos buscar um outro caminho sem ser o de Deus, e além do mais, quisermos tirar as pessoas do caminho de Deus, Pedro quis isso, que Deus não permita tal coisa, Senhor. Que quisermos tirar as pessoas do caminho de Deus, podemos sermos chamados de Satanás. Satanás é aquele que diverge do caminho de Deus, quer tirar o outro do céu. E como é que alguém que a igreja já tinha sido instituída em cima dele: Pedro, tu és pedra e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, tem medo da cruz? Se a gente tiver medo da cruz, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Se no primeiro problema do seu casamento você abandonar, você não chega a lugar nenhum. Se no primeiro problema do seu trabalho você abandonar, você não chega a lugar nenhum. Então, se a gente tiver medo da dificuldade, se a gente não aprender a enfrentar, se a gente não colocar Deus nas nossas dificuldades, não chegaremos a lugar nenhum. E Pedro estava com medo da cruz. A gente não é masoquista, a gente não vai buscar, almejar, mas também não podemos correr dela. E foi isso que Jesus quis dizer. E no final do Evangelho ele diz isso: quem quiser me seguir, tome a sua cruz
e me siga. Porque, meus irmãos, as dificuldades nos fazem amadurecer, nos fazem crescer, nos fazem rezar, nos fazem ser mais humildes, agarrar mais a Deus, acreditar mais na providência de Deus. Então, que a gente possa cada vez mais lembrar dessa liturgia de hoje. A fé, a obra, e dentro dessa fé e dessa obra, passarmos pelas dificuldades, porque chegaremos ao céu. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.